Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar aí mais uma aula. A aula passada a gente terminou falando da democracia versus a antidemocracia e falar um pouquinho sobre a questão da ditadura e a liberdade democrática e a participação no regime ditatorial no Brasil. Então a gente vai começar as teorias democráticas modernas. Tá? A gente fala um pouquinho sobre a visão dos autores em relação a questão da democracia, né? A democracia é o poder do povo, mas alguns autores divergem e pensam diferente sobre qual é a visão que os indivíduos devem possuir na sociedade. Então o professor vai falar um pouquinho de Hobbes, tá? O primeiro autor que eu trago. O Hobbes, ele viveu, né, cerca de 500 anos atrás, e para ele, pessoal, os indivíduos, eles são violentos em seu estado de natureza. Como assim, professor? Sem nenhuma lei, sem nada, os indivíduos tendem a brigar entre si. Então, teria que ter alguém, esses indivíduos teriam que abrir mão da sua liberdade, né, através de um contrato social, para que eles dessem a sua liberdade para uma pessoa e essa pessoa ela comandasse o estado todo, né? Um exemplo disso é a monarquia, né? O absolutismo. O absolutismo tem um rei e esse rei, através do contrato social, ele possui influência sobre todos os indivíduos, certo? Então é um exemplo, tá? Que o poder fica concentrado nas mãos de um só. E aí ele conseguiria controlar a vida de todos. E assim as pessoas poderiam prosperar. Porque os indivíduos no seu estado de natureza ficariam brigando entre si. Certo? O segundo é Locke, né? O John Locke, ele pensa um pouquinho diferente, né? Que as pessoas, elas eram livres, né? As pessoas, elas são livres, mas elas precisam de leis que regulamentassem a vida delas para que elas pudessem de fato prosperar. Por quê? Tá? Porque essas pessoas, até uma curiosidade importante, né? Essas pessoas, o Locke, ele tem influência ainda nas nossas leis de hoje em dia. Ele é, bem dizer, a gente pode pensar assim, é o cara que ajudou a criar as leis. Então, para Locke, o conjunto de leis, né, eles ajudariam a desenvolver os direitos fundamentais dos indivíduos. Então, a democracia, através das leis e o Estado, eles ajudariam para que as pessoas pudessem realmente se desenvolver. Mas se o Estado começasse a prejudicar as pessoas poderiam se revoltar e substituir o Estado por um Estado novo, podemos dizer assim. Hoje em dia, se vocês pararem para analisar, a gente vive nesse sentido de Locke. Por quê? Porque a gente tem direitos iguais, né? Era para ter, né? Direitos iguais, mas se o Estado prejudicasse a gente podia se, né, revoltar contra ele. Se as leis fossem abusivas, a gente podia se revoltar contra ele e procurando, né, novos meios de que a gente pudesse prosperar. Então, não é isso que acontece na prática, né? Não preciso nem me alongar muito, mas na teoria é isso aí. Rousseau. O Rousseau pensa totalmente diferente dos outros dois. Para Rousseau, o estado de natureza é o melhor possível, onde não existe Estado e não existe nada. Por quê? Porque o Estado e a propriedade privada, elas ocasionam a chamada desigualdade social, e ela é o mal das pessoas, né? E para Rousseau, os indivíduos deviam viver em estado de natureza e realizar as decisões de forma direta. Tá tocando um sinal, mas é por causa da empresa aqui do lado de casa, não é uma escola. Queria. Então, as pessoas deveriam ser iguais e elas, de forma direta, exercer as suas ideias, sem a presença do Estado e no estado de natureza, né? Montesquieu. Montesquieu é o cara que define os três poderes que a gente tem hoje também, né?
Executivo, legislativo e judiciário. O executivo, ele executa, né? Ele mexe com o dinheiro, ele faz obras, ele toma decisões e onde investir, o que fazer, né? Tá, professor, mas quem é o executivo hoje em dia? O prefeito, o governador e o presidente da república, certo? Essas pessoas, elas vão decidir onde elas vão investir, o que elas vão fazer, sabe? Essas pessoas, elas mexem com o dinheiro, podemos dizer assim. O legislativo, ele é composto por vereadores em esfera municipal, deputados estaduais em esfera estadual, deputados federais e senadores em esfera federal, tá? Os vereadores, a grande maioria das cidades, eles não têm verba impositiva. O que é isso, professor? O legislativo, ele não mexe com dinheiro, mas os deputados estaduais, federais e senadores, eles podem indicar obras onde eles acham interessante. Ah, não, ó, eu ganho aqui 1 milhão por mês e esse 1 milhão eu posso escolher lugares para que eu possa investir. Né? Às vezes vocês vão olhar na televisão, o deputado estadual X indicou a obra em tal lugar, deu 200 mil para a saúde. Então essas pessoas possuem verbas impositivas. Mas o legislativo de Montesquieu, ele existe para que o legislativo crie leis, né? Mude as leis, discuta, né? A gente viu até ontem o Senado, em 2 turnos, aprovou o Fundeb, que é o principal fundo da educação. Vai ser criada a reforma da Previdência, vai ser mudada a reforma da Previdência. Quem vota nessas leis é o legislativo. A gente quer criar uma lei que aqui no município de Araranguá que seja feita um dia do professor Gabriel. Quem é que faz essa lei? Os vereadores. Então, o legislativo elabora leis e também fiscaliza se o executivo está realizando as coisas, certo? Judiciário. O judiciário, ele aplica as leis, né? Ele julga, bem dizer, se ocasionou algum problema ou não. Existem as comarcas, desembargadores, e existe até o nível a esfera maior do judiciário é o Supremo Tribunal Federal, o famoso STF. Tá? Então, quando tem algum problema, vai à justiça, o judiciário é o órgão responsável por isso. Né? Contra os abusos, tá? Até abusos do Estado, tá? O judiciário existe para isso. Os 3 poderes, pessoal, eles fiscalizam entre si. Né? O executivo pode cometer abusos, o legislativo e o judiciário estão ali. Se o legislativo comete abuso, o judiciário e o executivo estão ali. E se o próprio judiciário passar a cometer abusos, os outros 2 também estão ali. Tá? Por último, falando de Marx e Engels, o Marx, ele já pensa um pouco diferente dos outros, tá? Ele pensa mais pro lado do Rousseau. Até muita gente fala que o Rousseau era um cara que pensou parecido do socialismo, né? O Marx, ele dizia que o Estado foi criado para que a burguesia, né, as classes dominantes, elas pudessem continuar dominando a classe trabalhadora, as outras classes. E que o governo democrático não tem como existir. Por quê? Porque a burguesia, ela usa alternativas, usa estratégias para dominar as outras classes, né? Então isso não tem como ter uma democracia se as pessoas vivem pelo dinheiro no capitalismo. Então é tudo uma ilusão, porque o que manda é o capital, né? Até eu botei aqui embaixo, nas palavras de classe, nas palavras de Marx, na democracia liberal, o capital governa. Não existe uma liberdade de ideias, porque sempre vai ter a questão do capitalismo no meio. Sempre vai ter essa questão da desigualdade de classes, essa questão do dinheiro, essa questão da dominação.
certo? Então era isso, pessoal. Na semana que vem a gente começa a última parte do conteúdo, que a gente vai falar um pouquinho de cidadania e direitos humanos, tá bom? Qualquer coisa estou à disposição e até mais.